Glória ao nome de Yeshua HaMashiach. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém. Bora pra cima, tacar fogo na seara. Hoje é dia de vídeo de palavra. Hoje é dia de continuar aí a nossa série de Josué, capítulo 1. E hoje vamos tratar o versículo 4 e 5. Beleza pura e sem mistura? Então pega a tua Bíblia. Estamos aí no nível de número 116. Estamos crescendo. Bora se desenvolver, né? Bora crescer. A gente não pode ficar parado porque acomodação é morte. É isso aí, viu? Você que está me ouvindo, me vendo, viu? Escutando. Você quer aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão, a Bíblia, versículo por versículo, do jeito que nós estamos apresentando aqui. Você que quer aprender a pregar, tá bom? As regras da pregação e como se aplicam. E você também que quer ler a Bíblia toda de uma forma mais facilitada. Me comunique, tá? Já tem um grupo aí no WhatsApp crescendo diariamente. Gente que nem conseguia ler um livro. Hoje já leu a Bíblia toda e já está indo para a segunda vez, tá? Então você quer alcançar isso? É só me comunicar. Beleza? Então abre aí a tua Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 4 e 5. É o que nós vamos tratar hoje. E tá calor, viu? Hoje eu não vou falar tacar fogo não, porque já tá calor, né? Se for tacar fogo, aí vai queimar tudo. É forte. Vamos lá. Eu vou estar apresentando este livro aqui, ó, principalmente para você que é assembleiano, tá? É o Credo. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé. São interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. O atual contexto social e político, por si só, exige uma definição daquilo em que a igreja crê e daquilo que professa desde as suas origens. Esta declaração de fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas desde a chegada ao país dos missionários fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingren. Assim sendo, seus 24 capítulos são as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil, apresentadas de forma sintética, abrangente, todas as principais doutrinas bíblicas. Nossa declaração de fé facilitará aos nossos irmãos um melhor conhecimento bíblico e ajudará na manutenção da unidade da fé apostólica das Assembleias de Deus no Brasil. Solidão glória. Então, este é o resumo deste livro aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Irmão Kleberson, quero comprar R$40. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na vaixita. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, pelo menos a passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima. Produção, roda a vinheta. Olha pra cá. A vinheta é assim. Se desvie de toda palavra negativa. Se desvie de toda pessoa mesquinha. Se desvie daqueles que querem te abater, não te influencia em nada. Você é uma bênção, a vitória é sua. Receba! Em nome de Jesus. É forte demais, Brasil! Uhul! É ou não é, Dom?
Vamos pra cima. Vídeo da palavra hoje. Pegou aí tua Bíblia, abriu ela em Josué, capítulo 1. Eu falo pra você abrir e eu não abro a minha, né? É benção. Isso é benção pura. Josué, capítulo 1, versículo de número 4 e 5, a nossa série aí de Yeshua. Versículo 4 diz assim: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É isto aí. Para não perder o nexo da mensagem, vamos apenas voltar à mensagem anterior. Nós só tratamos a palavra deserto, tá bom? Na mensagem bíblica anterior. No versículo 4, né? Tá a palavra deserto aí. E nós aqui trouxemos alguns sentidos e significados dessa palavra deserto. Primeiro significado da palavra deserto significa lugar desolado, tá? E normalmente quando essa expressão é aplicada em pessoas, normalmente a gente quer dizer que a pessoa está sozinha, né? Ou solitária. E nós trouxemos aí um ensino dentro desse significado e dentro também de um sentido. Se você não quer ficar sozinho ou sozinha, aprenda a tratar bem as pessoas. Nós trouxemos aqui bases bíblicas para isso. Provérbios 11, 17, que diz que, querendo ou não, o que você faz volta para você. O que você fala volta para você. Que é o bem que você faz a outra pessoa, você faz a si mesmo. O mal que você faz a alguém está ferindo a si mesmo, tá? E Mateus 7, 12, eu não vou me lembrar aqui do texto, por isso eu vou abrir. Não vou me lembrar ao certo o texto, eu me lembro o sentido, mas não me lembro ao certo o texto aqui, como ele realmente quer dizer. Mateus capítulo 7, versículo de número 12. Está escrito assim, Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui está uma lei que Cristo ele está dizendo. Qual é essa lei? O que você quer que as pessoas vos façam? Fazei-lhe primeiro você. Faça você primeiro, tá bom? Não adianta você querer que as pessoas te tratem bem, não adianta você querer que as pessoas te tratem com carinho se você é uma pessoa ríspida e dura sempre. Então isso é uma lei de Cristo, tá bom? Para você não virar um lugar desolado, uma pessoa desolada, aprenda esses princípios da palavra de Deus. Provérbios 11, 17 e Mateus 7, 12. São princípios que nos ensinam. Se a gente quer ser bem tratado pelos outros, a gente tem que tratar bem também as pessoas. Beleza? O segundo sentido de deserto, ainda em lugar desolado, só que agora é em um outro sentido, tá? Não no sentido da pessoa que trata mal os outros, mas no sentido do próprio Deus. Permitir que às vezes alguém fique sozinho, tá? Então, às vezes, Deus permite você ficar sozinho para você aprender a parar de se escorar nos outros. Pode acreditar. Muitas vezes, no nosso chamado, no decorrer da nossa caminhada, Deus vai nos permitir, às vezes, as pessoas nos abandonarem, às vezes você ficar sozinho, sozinha, só para você parar de se escorar nos outros
e aprender a fazer alguma coisa, sozinho, sozinha, tá bom? Para que você venha crescer, se desenvolver. Eu acredito que nada mais desenvolve o ser humano quando ele tem que buscar recursos por conta própria e para de depender tanto dos outros. E pode acreditar nisso. Existem momentos na nossa chamada que Deus, ele nos permite ficar sozinhos, tá bom? Sozinhas para nós desenvolvermos. Eu acredito que eu já contei uma experiência que eu tive, eu ainda estava aprendendo a pregar ainda, e teve um dia que no projeto, Fora das Quatro Paredes, todo mundo se ocupou. E a gente ainda estava em treinamento, tá? Eu ainda estava treinando, estava me aperfeiçoando e tal. E eu me lembro que naquele dia eu fiquei sozinho. Não tinha ninguém para cantar, não tinha ninguém para dirigir culto, não tinha ninguém para pregar. Então eu tive que pegar o púlpito sozinho, colocar lá fora, na rua, pegar a caixa, colocar na rua e eu mesmo dirigir o culto, cantar e pregar na rua. Eu não estou falando dentro de uma igreja, estou falando na rua. Na igreja você ainda tem alguns membros que vão, né? Mas na rua não tinha ninguém, tá bom? Para me auxiliar. Naquela época, é lógico que deu muita vergonha, deu medo, porque querendo ou não, a gente já participou de cultos em que bêbados vieram para cima, para bater na gente. Teve outras pessoas ali que enquanto um estava falando no microfone, outros ali acalmaram o bêbado, conversaram com ele e tal, coisa e tal, tá bom? E ali eu estava sozinho, tá? Naquela época, como eu falei, deu medo, tal, deu insegurança, só que hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Aquilo ali me aperfeiçoou demais, me fez crescer demais, me fez amadurecer demais. Então existem momentos na nossa vida, pode acreditar que Deus vai permitir você ficar sozinho para você se desenvolver, para você amadurecer e parar de depender tanto dos outros. Eu não estou falando para você se sentir autossuficiente ao ponto de achar que não depende de ninguém. Não é isso. Desde o dia em que a gente nasce até o dia em que a gente morre, a gente depende das pessoas. Você, para nascer, você não nasceu sozinho. E até para te colocar no buraco, até para te colocar num caixão, não vai ser você. Vai ser alguém que vai te colocar lá. Então, desde o início até o fim da vida, a gente depende das pessoas. Beleza? Então vamos para o terceiro aí. Agora o segundo significado e terceiro sentido da palavra deserto. Deserto também significa lugar vazio, tá bom? É interessante que aqui o que eu anotei, que Deus usa para... Ah, entendi. Lugar vazio. Deserto também significa lugar vazio. É interessante que é exatamente no lugar vazio que Deus nos leva para nos encher. Olha que coisa interessante, que paradoxo maravilhoso. Deserto, lugar vazio. É exatamente nesse lugar que Deus nos leva para nos encher de sua presença. Quando Deus ele nos leva para o deserto, é justamente para tirar de nós mais de nós mesmos e colocar em nós mais dele. Entendeu? Quando Deus nos leva para o deserto, para o lugar vazio, é para tirar mais de nós mesmos, e colocar mais dele, mais da sua presença, mais da sua palavra. Porque Deus não quer que você viva para ele do seu jeito. Ele já nos deu um jeito para viver. Se chama Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada. Nós temos que nos encher dela para conhecer o que Deus quer e o que Deus não quer da nossa vida, tá bom? E o quarto sentido aí de deserto e o terceiro significado significa lugar estéril, tá bom? Que tem alguns desertos que dá para se plantar alguma coisa, só que o significado da palavra deserto, ele também significa lugar estéril. E normalmente quando Deus ele te permite ou te leva para o deserto, é para que você aprenda a valorizar tudo que você faz. É para que você aprenda a valorizar tudo que chega em suas mãos. É para que você aprenda a valorizar os frutos que você vai produzir.
Por quê? A alma dá vida ao corpo, mas o propósito dá vida à alma. Se você entender isso, vai mudar muita coisa na sua mente. Todos os seres humanos estão aí vivendo, mas tem muitos seres humanos que estão vivendo de forma morta. Já não vê mais sentido na vida. A única coisa que dá sentido para a vida do ser humano é um propósito. E só quem já passou pelo lugar estéril sabe o que é o fruto, sabe o que é gerar fruto na presença de Deus. Pergunte para alguém que passou por uma igreja onde não tinha nada nessa igreja, era um deserto. Não tinha banco acolchoado, não tinha microfone direito, não tinha uma estrutura maravilhosa, e essa pessoa agora está em uma estrutura maravilhosa, produzindo frutos a todo vapor. Sabe o que é isso? Ela aprendeu a passar pelo lugar estéril e agora está produzindo frutos em um outro lugar. Só quem passa pelo deserto, pelo lugar estéril, tem essa mentalidade de gerar frutos a todo momento, valorizar tudo que Deus colocou em suas mãos. Amém? E agora vamos iniciar aí a nossa mensagem de hoje. Ainda na palavra deserto, eu já trouxe aqui o significado dela, já trouxe aqui 4 sentidos e agora eu vou aplicar mais um sentido da palavra deserto. É óbvio que o nosso mestre, Jesus, antes de ser usado por Deus para libertar as pessoas do deserto delas, o próprio Deus usou o deserto para o seu filho. Você vai ver que depois de Jesus ser batizado, para onde ele foi? Para onde ele foi conduzido? O texto de Mateus capítulo 4 diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali ele estava sendo tentado pelo diabo, ali ele estava rodeado de feras, ali ele estava jejuando e orando. Olha a pressão que Jesus ele atravessou no seu deserto. Para depois do seu deserto, ele veio a ressuscitar, ele veio curar, ele veio libertar, ele veio curar a mulher do fluxo de sangue, curar o cego Bartimeu, enfim. Você vai observar no Novo Testamento os milagres que Jesus fez. Ao ponto do evangelista João, o apóstolo João, dizer que se fosse colocar em um livro, haja lugar para colocar livro de tanta coisa, tanto milagre que Jesus fez. Mas por que ele fez tudo isso? Porque o nosso Deus, ele não pode quebrar esse princípio. Esse princípio é dele. Antes de Deus te usar para o deserto dos outros, ele vai usar o deserto para você. É por isso que se você está atravessando o seu deserto, você está sendo pressionado, você está sendo, às vezes, humilhada. Saiba que esse é o deserto que Deus está permitindo você passar. Óbvio, se você está no centro da vontade de Deus, está obedecendo a palavra dele e está vivendo um deserto, é porque com certeza ele vai usar você para o deserto de alguém. Então aprenda que isso aqui é um princípio lindo das Escrituras Sagradas. Antes de Deus te usar para o deserto dos outros, ele vai usar o deserto para você. Ele vai usar o deserto para abater você primeiro. Ele vai usar o deserto para te machucar primeiro. Ele vai usar o deserto para te modelar primeiro. Ele vai usar o deserto para tirar de você o que é seu e colocar em você o que é dele. Ele vai usar o deserto para te aperfeiçoar, para quando você sair desse deserto, ele começar a te usar e usar muito. Tem um texto em Hebreus capítulo 2, versículo de número 18, que está escrito assim: naquilo que ele mesmo, sendo tentado, ele padeceu, ele pode socorrer os que são tentados. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, ele padeceu,
ele pode socorrer os que são tentados. Porque Deus ele não quebra esse princípio. Não entendi, irmão Cleves? Explica direito. O texto ali de Hebreus 2,18 está falando do nosso mestre, está falando do nosso Jesus. E olha o que está escrito sobre ele. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, ele padeceu, ele pode socorrer. Primeira coisa que o texto nos ensina, que Jesus, ele recebeu autoridade para socorrer porque suportou. Amém? Jesus só recebeu autoridade para socorrer alguém porque suportou. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento que o texto nos traz. Grave muito bem na área que você está sofrendo, porque é exatamente nessa área que Deus está mostrando para você que quer te levantar como uma verdadeira referência, para você ajudar outras pessoas. Tá entendendo por que você precisa passar pelo deserto primeiro? Tá entendendo? Porque Deus não pode te usar para o deserto de ninguém se antes você não saber o que é deserto realmente. É por isso que Jesus está dizendo hoje para você, meu querido irmão, minha querida irmã, minha filha, antes de eu te usar para o deserto dos outros, eu preciso usar o deserto para você. Eu preciso tirar de você o que é seu, para colocar em você o que é meu. Amém? Vamos continuar. E agora no versículo de número 5, está escrito assim, vamos trabalhar essa expressão agora, ó. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ó, olha o que Deus está falando para Josué. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Deus está dizendo, ô Josué, você é guerreiro, você vai travar muitas batalhas. Não só batalhas corpóreas, mas também batalhas nas ideias. De muita gente que vão contra os meus princípios. Você vai entrar em terras, Josué, que o pai se relacionar com a filha é normal. Josué, você vai entrar em terras em que a mãe se relacionar com o filho é normal. Josué, você vai entrar em terras em que o ser humano se relacionar com o animal é normal. Josué, você vai entrar em terras em que o pai e a mãe sacrificar seus filhos para os deuses é normal. Por isso que ninguém vai ficar de pé diante de você, que na verdade não é de você, Josué, é dos meus princípios em você. Então você vai travar batalha mental, você vai travar batalha emocional e você vai travar batalhas físicas. É por isso que você tem que andar preparado na minha palavra para identificar o que é uma ideia que não é minha, batalhar e implantar a ideia que é minha nesse lugar. O que Deus está dando aqui para Josué é uma graça, uma força para ele se manter posicionado naquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. Eu vou de novo. Deus está dando uma graça e uma força para Josué, para ele se manter posicionado naquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. É interessante que nos nossos dias de hoje existem batalhas mentais, existem batalhas de conceitos, existem batalhas de ideias que, infelizmente, a maioria dos crentes não estão preparados para essa batalha.
Por quê? Você percebe que eles não têm um posicionamento espiritual, que eles não têm um posicionamento na palavra de Deus. Eles têm um posicionamento carnal, já estão misturados, as ideias já estão misturadas, já não se busca mais na palavra, já não se estuda mais a palavra. E por isso, esses crentes são alvos fáceis do inimigo. Por quê? Porque não tem nenhum posicionamento, não estuda, não lê, não aprende, não cresce, não se desenvolve. Então, se o diabo mandar qualquer inimigo, até um meia pataca, para debater com esse crente no campo das ideias, ele e ela perde fácil, porque não tem um posicionamento. Já está há anos na igreja, nunca leu a Bíblia toda, já está há anos na igreja, não sabe o que é ter 1 hora de oração, 2 horas de oração, está há anos na igreja. Pergunte para ele e para ela se ela sabe o que é jejuar no mínimo 10, 12 horas. Não sabe. Que crente é esse que está preparado para o campo de batalha? O que Deus está entregando aqui para Josué é: Josué, eu vou te entregar uma força, uma graça, só que essa força, essa graça vem da minha palavra, Josué. Enquanto você estudar a minha palavra, meditar nela dia e noite, eu vou estar te dando força. Vou estar te dando graça para você enfrentar os inimigos e se posicionar contra toda ideia errada, sentimento errado e comportamento errado. É isso que Deus deu para Josué. Essa foi a promessa. Josué, ninguém, é o que está escrito, olha aí no versículo 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Sabe o que é não se suster diante de alguém? É alguém ser tão forte que você não consegue derrubá-lo. Muito pelo contrário, é você que cai. É essa promessa que Deus está fazendo para Josué. Josué, se você guardar minha palavra, meditar nela dia e noite, Josué, não vai ter ninguém que vai te derrubar. Você vai ser tão forte através da minha presença. Você vai ser tão forte através da minha graça, que quem quiser te derrubar vai ser a pessoa que vai cair. E quem você atacar, a pessoa não vai ter nem força para contra-atacar. Porque é a minha graça que está indo com você. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. O ensino: mantenha seu posicionamento no que você aprendeu da palavra de Deus. Não deixe o diabo, não deixe ninguém te enganar com outras ideias. Se você aprendeu na palavra de Deus e com uma boa interpretação, se você aprendeu na palavra de Deus, continue nela. Não ceda. Continue com esse posicionamento. Porque o que está com você é mais forte. O nome dele é a palavra, presença de Deus. Vamos continuar. Ainda no versículo 5, ainda na expressão, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Nós vemos aqui que, querendo ou não, aqui iria ter uma briga por território. Iria ter uma batalha, uma guerra por território. Porque Josué ia entrar em países, em lugares que ele ia conquistar aquele território. Ele, querendo ou não, ia matar. Ele, querendo ou não, ia derrubar. Ele, querendo ou não, ia ter que ir para cima. Porque era um território que o próprio Deus prometeu para eles. Então ele ia caminhar, correr, batalhar, ia fazer o possível para tomar o território que Deus deu para ele. É interessante que, por causa da promessa de Deus que ninguém ia ficar de pé
diante de Josué, os outros povos automaticamente se tornaram mais fracos diante do povo de Deus. E aqui eu aprendi um princípio que até hoje esse princípio está em alta. Até hoje. Não é só na época de Josué que o mais fraco perde espaço. Não é só na época de Josué que a pessoa que não tem força, não tem habilidade, perde espaço. Até hoje, você encontra isso aonde você for. Josué chegava em um lugar, se o povo não fosse mais forte do que ele, perdia o espaço. E se não quisesse abrir o espaço, morria. Então, o mais fraco dava lugar para o mais forte. Tá tentando entender? O mais fraco sempre vai dar lugar para o mais forte. Josué entrava em um lugar, se o povo não tivesse força, perdia o lugar. Josué entrava em outro lugar, se o povo não tivesse maior habilidade que o exército dele, perdia o lugar. E agora, vem comigo. Vamos falar dos dias de hoje. Como que você acha que a sua empresa trabalha? Entendeu não? Você sabia que na sua empresa, se eles encontrarem um funcionário melhor que você é mandado embora. Você perde espaço. Você sabia que na sua igreja, vamos lá, você que toca um instrumento, se chegar alguém que toque melhor que você, pode ir todo mundo, dar uma de bonzinho, bonzinha, mas se chegar alguém que toque melhor que você e só tem espaço para um violão, pode acreditar, mais cedo ou mais tarde, você vai perder o espaço. Esse princípio, ele se aplica em praticamente tudo na vida. Se você não tiver força, se você não tiver habilidade, se você não crescer, se você não se desenvolver, você vai perder espaço aonde você andar. Você vai perder espaço na sua igreja, você vai perder espaço na sua empresa, você vai perder espaço aonde você for. Aonde você for. Esse é um princípio que Deus está nos ensinando. Porque tem gente que acha que é maldade de Deus, é maldade das pessoas. Não, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. O mais fraco sempre perdia espaço. O com menos habilidade sempre perdia espaço. E aí você está me ouvindo. Já é crente há muito tempo? Não cresce em nada, não se desenvolve em nada, não lê nada, não busca aprender nada, só vive numa vida confortável, não busca fazer nada e tá choramingando, achando que o mundo é ruim com você? Não. Foi você que plantou isso. Você que está plantando isso. Se você quer ter espaço na história, passe a se desenvolver. Se você quer conquistar o seu espaço no mundo, passe a crescer. Se você quer realmente ter força, ter habilidade, passe a se desenvolver. Se quer chamar a atenção de alguém em alguma área, qualquer área da vida, passe a crescer, meu querido. Passe a crescer, minha querida. Porque senão você vai estar vivendo isso aqui, ó. Josué chegava em um canto. Se fosse fraco o inimigo, território era dele. Se não tinha muita habilidade, território era dele. Mas os territórios que tinham mais habilidade, que tinham mais força, automaticamente se tornava muito mais difícil Josué conquistar. Certo que Josué chegou a perder batalhas, tá bom? Contra o exército de Ai. Você sabe muito bem disso. Por quê? Por causa de uma desobediência. Pega esse princípio. Todas as vezes que você desobedecer a palavra de Deus, você está fortalecendo o inimigo. O próprio Josué, ele chega a dizer como que a gente perdeu para esse tamanho de exército, um exército que poucos homens nossos daria conta de vencê-los,
mas por trás alguém tinha desobedecido. E quando a gente desobedece a palavra de Deus, a força que era para você vai para o inimigo. E eu te pergunto, vai ficar fraco, fraca até quando? Vai deixar as pessoas tomarem o seu lugar na história até quando? Vai ficar com essa carinha aí, esse jeitinho de mimado, mimada, achando que o céu, o mundo, achando que as coisas que a gente vive aqui é um mar de rosas? Não é não. É um campo de batalha contínuo. E se você não estiver preparado para a batalha, você vai perder o seu espaço. Então, como servo e serva do Senhor, ouça esse conselho da parte do Senhor. Ele tem muito território para te dar. Ele tem muita habilidade para te dar. Tem muita graça para te dar. Mas para isso, é você que precisa buscar. Então esse é o ensino que a gente aprende através dessa expressão. Não é só na época de Josué que o mais forte tomava o espaço do mais fraco. Até hoje, isso se vê em todos os lugares que você anda. E olha isso aqui. Se você não se prepara, automaticamente está perdendo seu espaço. Entendeu? Se você não se prepara e não quiser se preparar, não se preocupe, vai ter uma consequência. Seu espaço vai ser tomado. E não adianta chorar. Não adianta ir reclamar com Deus. Ele já está falando aqui para você. Quer conquistar espaço? Se dedique. Quer ter o nome na história? Se dedique. Não quer? É só não se dedicar. Vai chegar a conta. Vai chegar a consequência. Amém? Deus tem muito para te dar. Deus tem muita graça para te dar. Muito amor, muita habilidade, muita unção. Mas todas essas coisas custa muito caro. Você se lembra de Elias e Eliseu? Se lembra? Quando Elias estava no final da sua carreira, Elias fala: me pede o que você quer. No original, Eliseu responde: eu quero ser o principal herdeiro do seu espírito profético. Na nossa tradução, eu quero porção dobrada do teu espírito. Se lembra o que Elias responde? Elias responde assim, ó: dura coisa me pediste. Você sabe por que quando Eliseu pede para ter porção dobrada do espírito de Elias, Elias responde: dura coisa me pediste? Porque Elias sabe o preço que ele pagou para ter a unção que tinha. E aí tem alguém ali na frente dele que quer ser o principal herdeiro do seu espírito profético. O que ele estava querendo dizer para Eliseu? Eita, Eliseu, você vai ter que ralar, hein? Vai ter que ralar porque não foi fácil para mim ter o que eu tenho. Elias deixou o seu lugar na história. Eliseu deixou o seu lugar na história. Josué deixou o seu lugar na história. E você? Vai parar de choramingar quando? E também conquistar o seu espaço. E você? Vai parar de achar que o mundo é ruim, sua família é ruim, Deus é ruim com você e vai continuar nessa zona de conforto? Ou vai sair dessa zona de conforto e fazer sua vida valer a pena? Para de ser fraco. Para de ser fraca. Se posicione. Busque a Deus. Vá se fortalecer em Deus e conquiste o seu espaço na história. Amém? Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. É importante para não perder espaço, viu? Na história. Sorriso de crente. Forte demais. E Deus abençoe.